como o movimento esse que a gente faz parte, que a gente denomina Organismo Parque Augusta, que é uma movimentação mais popular, acho que já tinha desde do meio do ano de 2013. O pessoal já estava se reunindo, mas era pouca gente, eles faziam uns piqueniques, umas atividades no parque de limpeza, mas eu não sei se foi antes de junho exatamente, mas de outubro pra frente começou a vir mais gente, começou a juntar mais, porque o pessoal começou a publicizar mais e porque a DUP, que é a Declaração de Utilidade Pública, que garantia o terreno sem construções, caiu e já começaram a aprovar os prédios. Então teve essa ameaça mais forte, foi depois de junho que estava mais gente mobilizada, mais gente ligada, né, por conta das manifestações. E aí o pessoal também começou a propor assembleias públicas, então não era só, aparece aí, era, vem para uma assembleia, vem fazer. Então começou a ter uma organização que começou a comportar e ser mais convidativo para as pessoas. E eu cheguei no momento em que eles estavam começando a fechar o parque, eles subiram um muro e a chamada que teve era: vamos quebrar o muro. Aí eu falei: demorou. Aí eu fui pra lá e aí foi nesse dia que derrubaram um muro. Aí na sequência teve vários eventos, vários festivais e logo em seguida fecharam o parque. As construtoras, a especulação imobiliária e o Estado, que faz vista grossa, que aprova, que na verdade até potencializa mais a especulação. E acho que, sei lá, o capitalismo como um todo, assim, né? A forma como se olha para a terra, a forma como se olha para a cidade, para o ser humano, como são as relações, tudo isso, tudo que corta árvores, tudo que faz da vida ser só trabalho e produção, é um vilão do Parque Augusta, de alguma forma, assim. O Estado enrola a gente, né? O Estado ilude a gente. As pessoas estão sempre esperançosas, vai ter uma reunião, a gente vai conseguir falar com o secretário. E no fim, a gente vai nas reuniões, eles nunca estão, eles mandam um assessor, eles enrolam, eles pautam a reunião quando a gente que deveria, né, ter o espaço para falar as demandas, eles aqui chegam com um monte de questões que a gente não tem como resolver, que são questões mais profundas. E o Estado sempre esteve do lado dele, sempre aprovou. O que não aprovou porque a população marcou presença em cima e detectou irregularidades e o judiciário interferiu, né? Nesse sentido, o Estado no judiciário e no legislativo são muito mais acessíveis e a gente consegue alguma abertura, porque no executivo é construtoras, o executivo tá com as construtoras e isso é fato, né? No poder federal, estadual, municipal, em todas as esferas é isso, né? E com as construtoras, eles se apropriam, né, do discurso, assim, eles sabem o que a gente quer, o que a gente espera, o que a cidade precisa, de certa maneira, e eles usam isso: não, vai ter parque, vai ter tudo o que vocês querem, só que vai ser em um pedacinho minúsculo do terreno. E isso não é conquista nenhuma, porque o terreno, a área do bosque já é garantida, né, já é tombada, na escritura tem o acesso público garantido, então o que eles propõem não é conquista nenhuma. E eles, assim, com a gente, o que eu sinto é que não tem uma comunicação de conversa, porque a gente também nem tem o menor interesse, porque a gente não vai dizer pra eles que eles não vão fazer, porque isso é ruim, eles sabem, enfim, e fazem, né? Mas tem a comunicação do espaço, né? A gente entra, quer fazer uma proposição, eles fazem a reintegração, põem tapume em tudo,
A gente fala que tem que ter o acesso, né, pela justiça, eles dão essa resposta, é sempre agressivo, é sempre na porrada, com segurança, com cachorro, com tapume. E tudo isso eu acho que é uma forma de comunicação, né? A gente age de uma maneira de ocupar o espaço de maneira poética, focar na educação, focar na inclusão social, e eles respondem com fechar, com barrar, com agressões, né, de outras formas, assim. E eles afirmam que o plano diretor é uma utopia, porque várias vezes a gente cita o plano diretor para falar com as figuras públicas, e eles falam, plano diretor, que ninguém cumpre, tipo, a gente não é utópico por questões básicas de lutar contra a especulação, a gente é utópico por querer que o plano diretor seja executado, sabe? Então não tem, e não só não tem, como tem conquistas que estão sendo desfeitas, como alguns tombamentos que a duras penas o Compresp fez ou o IFAM fez, e eles estão desfazendo tombamentos. E o que acontece é que não tem... a própria prefeitura, né, atuando contra, né, no caso do Parque dos Búfalos, é uma área de manancial, e colado na represa Billings, e eles têm projeto de moradia e não tem preservação, não tem lógica da vida, não tem crise da água que impeça essa galera de construir 195 prédios na beira da represa, sabe? E além disso tem remanescente de Mata Atlântica, aí vem Lei da Mata Atlântica, que é federal. Além disso tem um plano de recuperação dos mananciais, que tem uma verba que seria para recuperação dos mananciais, e não só não está indo para isso, mas está sendo expedida essa verba, como se desconfia que a construção dos prédios é feita com a verba que deveria estar sendo feita a manutenção e a recuperação. Então, assim, não tem, pro lado do Estado não tem para onde fugir, assim, porque as leis existem, né? O legislativo ainda segura, mas não cumpre, não tem nem como começar a conversar. E para retomar a cidade para si, assim, para dizer, meu, acabou, é outro rolê agora, sabe? As pessoas vão agir com a cidade de outro jeito, as pessoas vão se relacionar umas com as outras de outro jeito, e o nosso ponto de início, para mim, é o parque, assim, é teimar e realmente fazer a mudança que a gente precisa, porque não dá mais, assim. Então acho que se o Parque Augusta cair, sei lá, acho que ou vai ter uma reação ainda maior e ainda mais forte, ou a gente, sei lá, começa a mudar mesmo da cidade, porque a gente tá no limite, assim. A gente tem a horizontalidade como princípio, então não tem líderes, todo mundo tem voz ativa, né? A gente se organiza através da Assembleia Pública, que tem toda segunda-feira, e de grupos de trabalho. A gente tem algumas demandas, né? O jurídico, a parte das ações mesmo no espaço, o embasamento da parte da biologia, da coisa, a parte urbanística, né, de estudar todos as plantas dos projetos que tem lá, que tem pro espaço e tal. E a gente se encontra bastante presencialmente. A gente tem e preza pela abertura, né, pela transparência, pelo caminho às vezes até mais longo e mais trabalhoso de esgotar o debate, mais do que votar nas decisões, apesar de que a gente vota bastante também. E é isso, assim, eu acho que o legal da organização é que ela mistura a parte burocrática dos debates com bastante ações, né? Inclusive vai ter uma aula pública sábado, agora, lá na frente do parque, vocês estão convidados.
Mas é isso, aí a gente usa o Facebook, a gente usa o Telegram, usa e-mail. E vamos, sei lá, vendendo almoço pra comprar janta, porque a gente tá sempre atrasado, né? Eles estão sempre dando a toada da corrida, porque o nosso poder é muito mais lento, mas também muito mais profundo, eu acho, do que o deles, de manda porta-pume, manda comprar um vereador, manda... A gente tá em um ritmo muito mais... E tendo que lidar com questões de movimento mesmo, de... Enfim, as pessoas trabalham, né? Tem toda a dinâmica da convivência, de se alinhar ideologicamente, né? É uma construção, assim, bem própria, assim. Acho que... Não sei se tem muito um como exatamente a gente se organiza, assim. Eu acho que quando o parque tá aberto, esteve aberto, a gente percebeu que não é do sofá, que as pessoas vão, porque às vezes o que elas não têm é saco para ir em assembleia e fazer isso, mas convidar para fazer o espaço, para cuidar do espaço, é fatal. As pessoas vão, elas querem, elas anseiam por isso, e elas sabem que tá no parque é uma atitude política, então eu acho que ele funciona na medida em que, como espaço, ele tá ali e ali as coisas se organizam. Mas quando o parque tá fechado, é muito outro rolê, assim, rolê de militância mesmo, de, de movimento social, de horas de reunião, de horas de debate, de leituras bizarras de leis e paciência para ouvir o outro, pra, sabe, tem todo um rolê que aí eu acho que as pessoas não estão... Não é muita gente que está disposta, mas é uma galera que é qualitativa mais do que quantitativa, mas que eu acho que tem uma galera de peso trabalhando, assim. Mesmo que não sejam 300, são 30 dando duro. Então também acho que o movimento tá firme nisso, assim. Eu acho que afeta, sei lá, naquilo que as pessoas têm de mais essencial, assim, do contato com a natureza mesmo. Afeta que, sei lá, acho que desumaniza de alguma maneira, te distancia de coisas muito básicas, né, da sobrevivência. E acho que as áreas verdes, elas também têm um espaço de observação, de contemplação, de não fazer nada, ou de encontro, de produção artística, enfim, tem um monte de outras potências além das questões de como a natureza é importante para o homem, porque o homem também é parte da natureza, que também são anseios das pessoas, assim. Então, acho que o Parque Augusto ele mistura isso, ele tem o anseio pela questão ambiental, por ter um lugar que você escuta o vento passar pelas folhas das árvores e, enfim, acho que é muito pessoal essa relação, é muito do homem com a sua natureza. E tem os anseios das pessoas de terem lugar para mostrar seu trabalho artístico, de ter lugar para fazer festa infantil do seu filho, festinha para chamar os amiguinhos e brincar, de ter molecada querendo jogar bola, de ter grafiteiro querendo fazer seu trampo. Então tem muitos... acho que a falta desse espaço é ambiental em muitos aspectos, ambiental, né, da questão da sustentabilidade da natureza e ambiental de tornar a vida humana vivível, porque tem lugar para brincar, tem lugar para outras coisas também. Ele nunca esteve fechado, ele sempre foi aberto. Quando era o colégio Desoazô, quando as freiras lá colocaram, elas criaram aquele espaço bem pensando em ser aberto, em ser um lugar. E nunca foi fechado, mas ele era, depois que demoliram e tal, fizeram estacionamentos, fizeram coisas lá,
E as pessoas meio que sabiam que dava pra entrar, mas não era um portal aberto, eram umas entradinhas pelas ruas mais escondidinhas que quem sabia do rolê entrava. Então ele sempre esteve aberto. Ele fechou em dezembro de 2013 pela primeira vez em 100 anos. E então em outubro as movimentações eram porque o lugar era aberto mesmo. Você só tinha que saber que você tinha que passar pela guarita do estacionamento e pum, eu entrava no paraíso. E aí em janeiro desse ano, depois de 1 ano e 1 mês com o parque fechado, aí teve uma ocupação, né? Que na verdade a ideia era manter o portão aberto. Então o intuito nunca foi morar lá ou fazer nenhum tipo de estrutura fixa lá. A ideia era voltar a abrir o parque, tipo, se eles não fazem isso, a cidade faz. Só que só abrir não resolveria porque eles iriam fechar no dia seguinte. Então a gente instalou uma vigília para que o portão nunca fechasse. E aí fechou por conta de uma reintegração de posse, que eles recorreram na justiça como se a gente quisesse tomar posse do lugar, sendo que não faz o menor sentido porque a ideia é abrir e não fechar, né? Então, mas agora vai abrir de novo, só que vai abrir uma parte mutilada, assim, do parque. Porque depois de 1 ano e não sei quantos meses, a gente conseguiu a primeira ação na justiça que teve, logo que fechou, que em teoria leva 1 ou 2 semanas para ser julgada, levou 1 ano e 3 meses. E eles conseguiram a reintegração de posse em 2 dias. E aí agora vai abrir, só que vai abrir totalmente encurralado o bosque. E vai ser uma guerra isso aí agora. Eu acho que o mercado imobiliário é o definidor de como as cidades são. E não as pessoas, ou não algum urbanista que planeja. Tem algumas cidades que são planejadas. Mas a partir do momento que ele cria o desenho da cidade, ele define. A partir do momento que ele define que ele vai construir um monte de condomínio e foda-se que os rios são poluídos, e é ele que define. A gente é muito parceiro do Parque dos Búfalos, que está em ameaça monstruosa, assim. O Parque da Barra Funda, a gente teve uma movimentação de criar uma rede entre os parques, que principalmente os parques que não são oficializados. E aí deu pra conhecer bastante gente, o pessoal do Morro do Querosene, da Brasilândia, tem várias áreas assim. E isso resultou numa pressão no zoneamento. Então tem vários parques que não estavam previstos para serem ZEPAM, e aí a gente está conseguindo que pelo menos nesse primeiro momento entre no zoneamento da cidade como proteção ambiental, assim. Muita gente e vários lugares não se organizam com movimentos sociais, assim, 2 pessoas que se matam, que vem a justiça, não sei o quê. Então, a gente se relaciona, mas nem todos são movimentos sociais mesmo. Acho que tem um limite alcançado, assim, mesmo do preço que as coisas são, de como para tudo que você faz você tem que pagar, e como as relações que são intermediadas sempre pelo dinheiro também são diferentes daquelas que o espaço público te proporciona. Como acho que também o espaço público tem muito mais potente a diversidade, então acho que, sei lá, talvez seja um momento meio de caos, de implosão desses sistemas todos que já existem, e uma tentativa de reinventar mesmo, assim, né? Chegou no limite de uma coisa e alguma coisa nova precisa surgir, assim. Porque a cidade é muito opressora, né? É tudo muito caro, é tudo muito inacessível. Então acho que, pelo menos o que eu vejo, assim, de um espaço que
que é muito forte, que é a Praça Roosevelt, teve mesmo uma coisa de... A gente quer praça, né? Sei lá, ninguém aguenta. Ah, e eu acho que também pode ter tido... É que assim, eu não sei falar pela cidade inteira, acho que a cidade é muito variada, né? Não tem como dizer, a minha experiência é mais no centro. Mas eu acho que eles destruíram a Rua Augusta, né? Então teve também uma confluência de, às vezes, você ia num boteco mais barato, não sei o que, os lugares foram fechando, foram mudando. E se não fechou, reformou e ficou mais frufru. E de repente, sei lá, eu acho que o sentido maior tava na rua mesmo. Mas eu acho que tem a coisa da tarifa aí ficando cada vez mais cara, que também resultou em junho de 2013. Eu acho que tem a questão da gente ver o patrimônio sendo totalmente destruído a olhos, assim, todo mundo vendo o tempo inteiro a cidade sendo demolida, vários lugares, crescendo prédio, tudo se perdendo a identidade, assim. E sei lá, acho que é uma reação de sobrevivência, assim, de não dá pra fazer tudo o que quer, não dá pra brincar tanto com a identidade da cidade.